totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Oh, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz. Boa noite, meus irmãos. É maravilhoso ter uma oportunidade de entrar dentro da tua casa e junto com você louvarmos ao Deus Criador de todas as coisas. Podemos começar primeiro colocando nosso coração diante do altar de Deus e também vamos clamar, invocar a presença do Deus Santo, do Deus maravilhoso no nosso culto. No culto que você vai fazer a Deus, que nós vamos fazer a Deus. Feche os olhos, vamos invocar a presença do Deus Todo-Poderoso. Deus querido, Deus amado, aqui estou, ó Pai, com esse povo, com essas vidas. Estou com esses visitantes, com esses irmãos. O Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe como está essas vidas. Por isso, ó Pai, eu clamo a Tua presença santa no meio de nós. Eu clamo, Senhor, a Tua presença no meio do Teu povo. Precisamos, Senhor. Esse culto, ó Pai, é para a honra e glória do Teu nome. Sem Ti, ó Pai, não teria sentido fazermos esse culto. A nossa fé seria em vão. Mas cremos, ó Pai, que o Senhor ouve a nossa voz. O Senhor ouve a nossa oração. E a primeira oração desta noite, que nós colocamos diante de Ti como comunidade, é que o Senhor se faça presente e que o Senhor seja honrado no nosso meio através dos louvores e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto maravilhoso com vocês. O Salmo 37. O Salmo 37 diz assim, depois você pode confirmar. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde.
Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que texto maravilhoso! Que palavra maravilhosa! Olha só o que diz a Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. No versículo anterior diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que para isso acontecer, você precisa confiar no Senhor, fazer o bem, habitar na terra e alimentar da verdade. E é verdade da palavra de Deus, a verdade de Cristo. Que você possa praticar isso em sua vida, em nome de Jesus. Tem alguns recados para vocês, irmãos. Primeiro recado, quarta-feira agora, através do Facebook da igreja, 19 horas e 30 minutos, estaremos no nosso encontro com Deus. Tem sido uma bênção, momento que oramos juntos, momento que confiamos em Deus, muitos pedidos Deus tem abençoado, muitas coisas Deus tem feito, e nós já temos testemunhos maravilhosos em relação a esse momento. Então, reserve um tempo para orarmos juntos, 19 horas e 30 minutos, através do Facebook da igreja. Esse é o primeiro recado. Um outro recado também, irmãos, é que toda sexta-feira nós temos uma célula online. Enquanto esse momento não passa, nós estamos nessa célula, aprendendo da palavra de Deus. Esse mês de março e o mês anterior tem sido uma bênção. Então, se você quiser participar nesse momento que nós estamos vivendo, pastor, é só pedir para que nós possamos aí abrir para você o link através do Google Meet e você será mais que bem-vindo. Domingo de manhã também, irmãos, é um outro recado. Nós temos a nossa escola bíblica dominical através do YouTube para crianças. E que Deus fortaleça os pais, continue incentivando os seus filhos, continue incentivando essas vidas e que tudo seja para a honra e glória do nome de Deus. Então as crianças têm um encontro com Deus às 9 horas e 30 minutos, domingo de manhã, e domingo à noite, 19 horas e 30 minutos, num culto, juntos, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Esses são os recados e que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, um grande abraço. Seu Espírito e seu amor.
A oração é fundamental em nossas vidas. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. E você, junto com a irmã Érica, se colocasse diante de Deus. Peça perdão ao Pai. Peça a Deus que Deus abençoe a tua vida. Então, neste momento, eu quero que você feche seus olhos, se você puder, e ore junto com a nossa irmã Érica. Vamos fechar nossos olhos. Oi, boa noite, tudo bem? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua infinita misericórdia, por morrer por nós e nos salvar. Nos ensine, Senhor, a te amar cada vez mais, a recusar o pecado que bate à porta e a ouvir a voz do teu Espírito Santo. Nos leve a um relacionamento íntimo e sincero contigo, um relacionamento onde nós nos colocamos como servos para fazer o que o teu coração deseja. Que nós deixemos as nossas prioridades de lado para cumprir o teu propósito aqui na terra. Que possamos morrer para te conhecer. Que possamos olhar nos teus olhos e nos sentir satisfeitos com o que o Senhor nos ordena que façamos aqui, Pai. Que possamos, como igreja, te honrar e mostrar o teu evangelho aos que precisam. E, principalmente, não te envergonhar com as nossas atitudes egoístas, Pai. Nós te amamos. Mas, Pai, nos faz te amar cada vez mais, para que possamos entender o que o Senhor quer que façamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vocês estão aí felizes em casa com Jesus? Amém? Esse é o momento que a gente vai cantar alguns louvores e eu peço para que você se entregue de verdade, né? Que você preste atenção naquilo que você canta, que você cante de coração ao Senhor. A gente não está cantando aqui entre família, cantando um para o outro ou cantando de frente para uma tela, não. A gente está cantando para Deus, para Jesus, para o nosso Pai, né? Essa primeira música, ela diz que a gente não precisa saber usar palavras grandiosas ou saber se expressar tão bem, mas essa música diz que a gente tem que saber chamar o nome de Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Bradando em fervor, com
como chamar este nome de bradando em fervor, ou sussurrando em temor, em meio às multidões, ou a sós com o Senhor, diga a Jesus. Como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da minha alma. Há poder neste nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Meu Salvador.
presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Atos capítulo 7, irmãos, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Vamos falar com Deus? Espírito Santo, conduza a minha vida neste momento. Que o Senhor também encontre corações, ó Pai, abertos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa falar conosco nesta noite ou em outro momento, talvez em outro ano, mas que o Espírito possa agir neste momento e falar com os seus filhos, falar com a minha vida, e eu oro em nome de Jesus.
e que possamos abrir o coração para o agir do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que texto que acabamos de ler agora, maravilhoso, que revela coisas da eternidade, que revela coisas do alto, coisas de Deus. Este mês de março agora, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. Só para lembrar os irmãos, os amados, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje eu quero falar sobre, com a graça de Deus, sobre essas duas palavras finais. Palavras essas, mansidão e domínio próprio. É importante destacar o que John Stott diz. John Stott diz assim: a raiva humana é, na maioria das vezes, bastante injusta. É uma emoção irracional e incontrolável, com uma boa dose de vaidade, hostilidade, malícia e desejo de vingança. Já a ira de Deus é absolutamente livre de qualquer um desses ingredientes venenosos. A sua ira é uma hostilidade santa contra o mal. É a manifestação da sua recusa em suportá-la ou entrar em acordo com ele. É o justo julgamento contra o mal. A ira humana, a raiva humana, é irracional, incontrolável, tem uma dose de vaidade, hostilidade, malícia e desejo de vingança. Mas Deus, Ele faz, quando Ele age da forma correta, na hora certa e com uma justa medida. Existe um filósofo chamado Epiteto, que diz assim: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Horácio, um poeta romano, diz assim: a ira é uma loucura temporária. É por isso que li com os irmãos um texto como esse. Um texto, para mim, maravilhoso. O texto de Estevão. Esse texto, ele é tão especial, porque ele retrata algo maravilhoso. Porque diz assim o texto: a morte de Estevão. Só que o texto que nós lemos, nós vemos a mansidão. Nós vemos um homem, nos últimos momentos da sua vida, pedindo perdão a Deus, àqueles que estavam fazendo mal a ele. Ele não queria vingança. E aquelas pessoas apedrejaram ele até a morte. E ele, as últimas palavras dele eram essas: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Para que você entenda bem, tendo dito isto, morreu. A mansidão, irmãos, ela é negar a nossa natureza e ceder ao que Deus tem para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida, a vontade perfeita do Deus para a nossa vida. Por isso, falar sobre mansidão e domínio próprio seria, em poucas palavras, a oportunidade que nós temos de moldar as nossas escolhas de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. É que Ele conduza a nossa vida, conduza os nossos passos, os nossos atos,
as nossas ações. O Novo Testamento, a palavra manso, ela descreve a atitude de um homem, de uma mulher, o que esse homem faz ao seu próximo. Mansos, na Bíblia, são aqueles que são dirigidos por Deus. Não é uma qualidade natural, mas todos nós precisamos possuir. Eu não sei qual é o seu temperamento, mas o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que ele deve ter a sua força dominada. Eu poderia dizer que é um homem que tem direitos, porém não insiste que os seus direitos sejam contemplados. É um homem que tem força, mas aprende a dominar a sua própria força. O conceito bíblico de mansidão, irmãos, é a força sob controle. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Mansidão é força sobre controle. Um exemplo que eu poderia te dar a você é um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem, ele não é dominado. Como a própria palavra diz, é selvagem. Mas uma vez que ele é domado, ele continua com a mesma força, mas não mais sem controle. Ou seja, ele continua tendo tanta força, mas agora ele é controlado. Fazendo um paralelo com a minha vida e com a sua vida, a mansidão nos traz o controle para vivermos o nosso dia a dia. Vivermos os nossos momentos, sejam eles fáceis, sejam eles difíceis. A mansidão entra todos os dias da nossa vida. A mansidão dosa as nossas palavras, dosa as nossas ações, conduz a nossa vida quando estamos com os nossos familiares, quando estamos com aqueles que nós conhecemos, quando estamos no trabalho, enfim, onde estivermos. Ser manso não significa ser covarde. Moisés, Jesus eram homens fortes, mas a Bíblia chama eles de mansos. Jesus, quando ele entra no templo, ele expulsa aqueles que vendiam no templo, ele derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras, aqueles que vendiam pombas, e ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Ou seja, Jesus faz algo certo, na medida certa, e destaca: olha, vocês, ao invés deste lugar ser uma casa de oração, vocês estão deturpando isso. Então é necessário que eu haja, é necessário que eu mostre a vocês e às próximas gerações, e séculos depois nós já falamos sobre esse momento. Jesus está colocando um ponto final e destacando o que é real, o que é importante, o que é essencial. Em outras palavras, manso é alguém que consegue obter domínio próprio. E nós vamos falar sobre isso lá no final. É aquele que é capaz de empregar a força, mas também agir com cortesia, segundo a necessidade. Você já parou para pensar na sua própria vida? Se você avaliasse as suas ações, as suas palavras, a sua vida, se você parasse para pensar agora no seu trabalho, na escola, em casa, onde você estiver, você emprega a força mais com cortesia? É interessante, irmãos, observarmos como os homens de Deus, eles eram homens que tinham mansidão. Só para destacar para os irmãos, um dia Abraão chega para Ló, seu sobrinho, eles precisavam se separar por uma questão que estava acontecendo, que você pode ler lá em Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 11, e você entenderá que
Abraão precisava se separar do seu sobrinho Ló, porque havia contenda entre os homens que trabalhavam para eles, e ele sabia que essa contenda ia chegar até ele. Mas Abraão, ele diz a Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E vice-versa. É interessante, só um homem de Deus com mansidão, com controle, pode fazer tal coisa. E é interessante, irmãos, que Paulo sofreu também muito. Acabei de falar sobre Abraão, sobre um princípio dele, que ele agiu numa situação com muita calma, com muita sabedoria, com mansidão, mas não deixou de fazer aquilo que era devido. Ló, vai para longe, para que nós não briguemos. Atitude correta, na hora certa. Paulo sofreu também nas mãos de seus compatriotas, e gentes também de outros povos, mas ao ver a sua conversão se tornou prática do dia a dia, porque quando ele cai do cavalo no caminho de Damasco, ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Atos 9, versículo 6. Ou seja, toda a força do apóstolo Paulo se tornou naquele momento para ele nada. Ele colocou tudo aos pés de Jesus. Lembra do Salmo 37 que nós acabamos de ler? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Paulo, quando ele cai do cavalo, ele reconhece que Jesus estava diante dele. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E ele sofreu nas mãos das pessoas, dos seus compatriotas, das pessoas de outras nações, sofreu açoites, naufrágio, mas ele não saiu do caminho do Senhor. Ele viveu uma vida em mansidão. Ele era forte, mas tinha o controle em sua vida. Podemos também falar sobre mansidão e falar que isso também traz a humildade, ou a humildade é revelada. A paciência para suportar as injúrias. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4 diz assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Volto a ler. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É precioso diante de Deus. Nós precisamos buscar esse fruto do Espírito, que é a mansidão. Porque quando nós somos homens controlados por Deus, controlados pelo Espírito Santo, nós vamos chorar a dor dos nossos amigos, nós vamos demonstrar misericórdia, nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Porque Estevão nos ensina o quão maravilhoso é o perdão, porque no texto diz que ele, enquanto os homens cerravam os dentes, ou seja, estavam com raiva e arremeteram contra ele e apedrejaram ele, diz assim: Pai, não impute a eles, perdoa eles. E a Bíblia diz que as suas vestes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que era Paulo. É interessante, irmãos, dizer isso a você. Você poderia dizer, como Cristo disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Será que você é um homem manso? Será que você é uma mulher mansa? Lembra que o homem manso é um homem forte, mas usa a sua força com controle. E é interessante, irmãos, observarmos isso nesse texto, porque se olharmos o texto maravilhoso, você vai perceber que Estevão nos mostra que podemos ser mansos em situações extremas, em situações difíceis, que tudo era contrário a ele, mas ele pôde olhar para Deus, ele vê Jesus à direita de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê tudo aquilo que ele já cria antes de tudo aquilo acontecer. Aquilo só era uma manifestação daquilo que estava no coração dele. Ou seja, Deus conduzia a sua vida, Deus conduziu os seus passos, Deus conduziu as suas palavras. E eu quero dizer a você que está me ouvindo agora, Deus tem conduzido a sua vida, Deus tem conduzido os seus passos. Para pensar. Nós estamos falando sobre os frutos do Espírito.
Nós estamos falando sobre muitas coisas nesse mês de março. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quais dessas coisas você já praticou em sua vida? Qual dessas coisas você está fazendo isso no seu dia a dia, no momento a momento? Porque esta palavra que nós lemos, não adianta conhecermos a história de Estevão se nós não aprendemos com a história de Estevão. Estevão viu a glória de Deus, Estevão viu as maravilhas de Deus. Mas por que, irmãos? Porque ele praticou as coisas do alto, ele praticou as coisas de Deus na sua vida. A raiva humana, irmãos, na maioria das vezes, é bastante injusta. É uma emoção irracional, incontrolável, com uma boa dose de vaidade, hostilidade, malícia e desejo de vingança. Deus, quando age, é perfeito. O homem, quando age, é imperfeito. Lembra lá, a princípio, que o pastor falou que nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine? Agora, como nós vamos dominar a nossa própria vida? Como nós vamos controlar as nossas palavras? Como nós vamos controlar as nossas ações? Basta pedirmos ao Espírito Santo que haja em nossa vida, em nosso coração. Você já pediu ao Espírito Santo para conduzir a sua vida? Conduzir os seus passos? Se você não fez isso, convido você que assim o faça. E a sua vida será diferente a cada dia. Como é maravilhoso, irmãos, nesse momento que eu tenho com vocês, mesmo que não estejamos juntos, eu quero ser porta-voz de Deus para a tua vida. Porque, como pastor, eu digo para você, quem não tem domínio próprio, nós falamos sobre mansidão e agora eu quero abordar sobre o domínio próprio. E digo a você, quem não é controlado pelo Espírito é controlado pelas forças humanas, irracionais, a loucura humana. E também é uma presa fácil para o inimigo. Um homem que vive sem domínio, uma mulher que vive sem domínio, ela se rende no primeiro assalto às suas paixões desgovernadas, sem oferecer resistência nenhuma. Essa pessoa, ela não tem controle de si mesma. A tentação se torna uma ocasião para o pecado, que leva a extensões terríveis que a própria pessoa não havia esperado. Então eu quero dizer para você que toda a palavra de Deus, ela serve para que nós não apenas a conheçamos decore e salteado, mas que pratiquemos a palavra que nós conhecemos, ou que aprendemos. Porque o homem sem domínio próprio, ele passa a agir através do seu instinto. Ele age muitas vezes descontroladamente. Agora, quando nós somos sábios, quando nós agimos com sabedoria, como Abraão, para resolver uma questão com seu sobrinho, dizendo, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, eu quero dizer para você algo maravilhoso nessa noite. Peça para que o Espírito Santo te ajude a ser uma mulher mansa, um homem com dominado, uma mulher dominada, vidas dominadas pelo Espírito Santo de Deus, controladas. Quando nós somos sábios diante de Deus, nós temos domínio próprio. E nós continuamos com a mesma força. Só que essa força que vem do nosso interior, ela vai na direção certa. E ela nos leva a pensar, a agir na forma correta e no momento certo. Mansidão e domínio próprio. Você precisa de mansidão, você precisa de domínio próprio. Eu não quero esgotar aqui essa questão do domínio próprio, que no momento oportuno vou tratar esse assunto novamente. Mas eu quero dizer a você, sem medo de errar nessa noite, busque a presença de Deus em sua vida. Busque a presença do Pai, do alto, porque Estevão nos ensina isso. Estevão estava ali, e se você observar o capítulo 7, você vai perceber que ele passou longas horas falando com aqueles homens.
Aqui que nós lemos, o versículo 54, retrata as palavras finais de Estevão, de um discurso, de uma palavra. Não se importe com barulhos que estão acontecendo, mas foque naquilo que Deus tem para a tua vida. Estevão, ele está falando durante longas horas, explicando aos seus compatriotas, explicando às pessoas, mas essas pessoas fecharam os corações, fecharam os seus olhos para as coisas do alto, para as coisas de Deus. E o coração deles se enfureciam cada hora mais, porque não abriam o coração para o Espírito Santo de Deus agir. Isso é um alerta para nós. Aqueles homens que apedrejaram Estevão não abriram o coração para que Deus pudesse agir. A mansidão não chegou até eles, o domínio próprio muito menos chegou até eles. Mas sobre a tua vida, nós que lemos esse texto, eu quero convidar você a ler o capítulo 7 todo de Atos, e você perceberá que é um grande sermão. Ele tenta falar a palavra de Deus àqueles homens, mas aqueles homens estavam com o coração fechados para as coisas do alto. Mas o seu coração não é um coração fechado. O seu coração, você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, você deve abrir o seu coração para as coisas do alto, permitir que o Senhor trate a tua vida, permitir que o Espírito Santo controle a tua vida, porque senão, irmãos, nós não adianta conhecermos a história de Estevão se nós não a praticarmos. Se nós não tivermos mansidão no nosso dia, nos nossos dias, se nós não tivermos domínio próprio, se as nossas palavras forem palavras que sem pensar, ações sem pensar, medidas que nós tomamos, que muitas vezes é uma atitude de ira, uma atitude de raiva. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, você da IPI de Cerqueira César, e você, irmão que nos visita, você pode ser um homem, uma mulher mansa, você pode ser um homem dominado, que tem domínio próprio. Que o Espírito Santo conceda isso, porque é um fruto do Espírito, mas você precisa buscar isso. Eu quero orar por vocês agora, eu quero orar por nós, para que possamos viver o fruto do Espírito. E as últimas abordagens é esta: mansidão e domínio próprio. Como nós precisamos de mansidão nesse tempo que nós estamos vivendo. Quanto nós precisamos de domínio próprio nos nossos tempos, nos nossos dias. As famílias estão ficando mais tempo juntas. Você age como uma mulher mansa, um homem manso. Você tem domínio próprio. Muitos casais se separaram agora, porque não controlaram os seus próprios pensamentos e muito menos as suas ações. Não foram mansos, não tiveram fruto do Espírito. Domínio próprio seria o exercício da força interior sobre a direção do juízo sábio, na direção do Espírito Santo. Eu quero orar por você agora. Feche os olhos. Quero falar com Deus. Que o fruto do Espírito, chegue à tua vida. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, aqui estou com esta igreja, com esses amados nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, ilumine cada coração, ó Pai, nos ajude a vivermos o que esta palavra diz. A vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não, ó Pai, os nossos planos que são falhos. Não, ó Pai, as coisas que muitas vezes vêm no nosso coração que não provém de Ti. Eu peço que o Senhor encontre essas vidas nesta noite, ou durante a semana, ou quando esta palavra encontrar, que o fruto do Espírito chegue a esses corações. Hoje nós abordamos sobre mansidão e domínio próprio. Que a Tua graça, Senhor, seja manifesta sobre essas vidas e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Mansidão, domínio próprio. É um fruto do Espírito. Busque você também. E é possível viver hoje esses frutos. O fruto do Espírito me realizando. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Deus querido, Deus amado. Começamos mais uma semana. E sem Ti, Senhor, nada faremos. Por isso eu clamo, Senhor, a Tua presença santa no meio do Teu povo. Abençoa
os visitantes, abençoa todos os corações que chegarem a este culto, a esta live. Que a Tua graça, Senhor, seja manifesta sobre essas vidas. Que o Senhor dê segurança, mas que eles também possam dar um passo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, para todos sempre. Amém. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Continua a ser